queridos nerds! Se você tá assistindo a um filme baseado numa história em quadrinhos, pode apostar que vão aparecer algumas participações da hora, meu. Quer se trate de atores reconhecíveis ou novos personagens, os cineastas gostam de esconder relances rápidos de pessoas que o público provavelmente gosta. Por exemplo, os espectadores podem ver o Stan Lee na maioria dos filmes da Marvel, mas há um monte de outros pequeninos debaixo do radar. Homem de Ferro em O Incrível Hulk. No momento em que Ed Norton fez sua estreia no Incrível Hulk de 2008, os fãs tinham desistido do personagem. Ang Lee tinha feito um Hulk cartunesco com Eric Bana em 2003 e esta pseudo-sequência tomou um tom mais sério, corajoso, mas finalmente pareceu muito melhor do que as expectativas. Por todas as falhas do filme, a Marvel incluiu uma das suas, agora comuns, cenas pós-crédito. O Homem de Ferro aparece conversando com Thunderbolt Ross sobre uma equipe especial sendo montada. Este deveria ter sido o trabalho de Nick Fury, mas ver Robert Downey Jr. acrescenta um toque agradável num dos filmes menos amados da Marvel, mesmo que apenas por um momento, né? Foi uma reviravolta curiosa, porque só o Homem de Ferro havia sido filmado neste momento, e a participação de Tony Stark nunca seguiu em filmes posteriores, com Sam Jackson assumindo a função de recrutamento, e é claro, Hulk sendo um membro da equipe e não um inimigo. Paul Soules in The Incredible Hulk. Quando Bruce Banner finalmente faz o seu caminho de volta para os Estados Unidos, ele recebe uma ajuda de um velho gentil numa pizzaria. Que tipo de cara de pizzaria estaria disposto a ajudar um monstro gigante verde e raivoso? Bem, alguém que dublou o Hulk em 1966. Essa participação é tão escondida que provavelmente havia gente no set que nem sequer sabia quem era o dublador quando a cena estava sendo filmada. Dado que Souls era um dublador de desenhos animados dos anos 60, é lógico que apenas o mais incondicional dos fanáticos teria conhecido o ator pela voz. Mas agora que você sabe, isso mostra o quão longe a Marvel vai para adicionar pequenos detalhes legais em seus filmes. Wolverine em X-Men Primeira Classe. X-Men Primeira Classe salvou a franquia X-Men após Brett Ratner arruiná-la com o confronto final de 2006. Em vez de avançar, o filme volta no tempo e introduz todo um novo elenco de personagens e atores. As versões jovens de Magneto e Professor X são tão boas quanto as antigas, e até mesmo Jennifer Lawrence impressionou como Mística. Como um aceno divertido, pro fato de Wolverine não ser tão jovem quanto parece, há uma cena rápida no meio do filme que mostra Magneto e Xavier recrutando mutantes para sua causa, quando encontram um canadense grosseiro. É uma desculpa divertida Wolverine ter xingado Magneto e Professor X e causou uma risada pro público. Além disso, é ainda mais um filme com Hugh Jackman interpretando Wolverine, elevando seu total para 7 filmes. Rebecca Romijn em X-Men Primeira Classe. Como já dito, X-Men Primeira Classe tenta dar continuidade à franquia anterior, e uma das inclusões mais divertidas é um encontro entre a antiga e a nova Mística. Jennifer Lawrence tenta seduzir o Magneto, Michael Fassbender, que responde, quem sabe daqui a alguns anos, e a jovem prontamente se transforma na modelo que interpretou a Mística nos filmes anteriores. A cena é muito rápida e sem créditos, e também faz uso de Rebecca Romijn sem maquiagem, para que nós possamos ver a sua beleza natural, sem a tonalidade azul que estamos acostumados. Não que importe que o Magneto aparentemente prefere garotas azuis, né? Mas ainda assim, foi uma boa participação. Professor X e Magneto em Wolverine Imortal. Depois que X-Men Origins Wolverine saiu em 2009, deve ter sido difícil conseguir alguém para concordar com um outro filme solo de Wolverine. Ele tinha toneladas de potencial e incluiu uma série de grandes personagens, incluindo Dentes de Sabre, Blob, Gambit e uma versão herética do Deadpool, mas não usou qualquer um deles corretamente. É melhor esquecer o filme. Em 2013, Wolverine Imortal deu aos fãs algo menos pior, um filme de ação que mistura os aspectos do passado do Wolverine dos quadrinhos e uma aventura até que divertida no Japão. Então, quando tudo acabou, a aparição mais surpreendente na história dos filmes de quadrinhos ocorre quando Wolverine encontrou não apenas Magneto, mas o próprio professor Charles Xavier ressuscitado. Se você assistiu esse filme no cinema, literalmente ouviu os fãs gritarem. Howard o Pato em Guardiões da Galáxia.
Uma das maiores participações especiais na memória recente vem num filme repleto de pequenos extras e easter eggs pros fãs. No final dos Guardiões da Galáxia, o mais ambicioso filme do universo cinematográfico Marvel, nós voltamos aos escombros dos domínios do colecionador. Grande parte de sua coleção foi destruída, mas pelo menos um de seus prêmios decidiu ficar: Howard o Pato. O Pato Infame foi visto pela última vez em Howard o Pato de 1986, que é amplamente considerado como um dos piores filmes já feitos. A ideia de um pato espacial nunca cativou o público, nem mesmo os leitores dos quadrinhos, apesar da sua proposta satírica de parodiar o mundo que nos rodeia. Ainda assim, a decisão do diretor James Gunn de incluir Howard o Pato numa cena pós-crédito foi um reconhecimento divertido das histórias espaciais da Marvel. E qual seria melhor lugar para incluí-lo do que num filme com um guaxinim violento e uma árvore falante? Noel Neill em Superman: O Retorno. No início de Superman: O Retorno, somos apresentados não apenas a Kevin Spacey como Lex Luthor, mas também a uma viúva rica que casou-se com o gênio do mal e foi enganada pela sua fortuna. A senhora idosa que interpreta sua esposa é vista apenas por um momento, mas um verdadeiro fã de Superman pode ter reconhecido seu rosto. A noiva de Luthor não é outra senão Noel Neill, a Lois Lane original da década de 50. Na verdade, a primeira vez que ela interpretou Lois Lane foi em 1948. Neill também apareceu como a mãe de Lois Lane em 1978, em Superman The Motion Picture. E ela ainda apareceu na série de TV do Superboy. Não era Smallville, mas era uma versão do final de 1980, que a maioria das pessoas esqueceu que sequer existiu. Após a década de 50, Neill se aposentou e apenas voltou para os ocasionais papéis relacionados ao Super-Homem ao longo dos anos. Garrett Morris em Homem-Formiga. Em 2015, a Marvel Studios lançou o Homem-Formiga, estrelado pelo ator cômico Paul Rudd. Considerando o quão obscuro o Homem-Formiga é em termos de impacto cultural, você pode ser surpreendido ao saber que o filme contém a participação do único outro ator que realmente fez o papel do herói antes. Se você tá aí coçando a cachola, vamos de volta para 1979, quando Saturday Night Live apresentou uma cena chamada Festa dos Super-Heróis. Na cena, Superman e Lois Lane fazem um coquetel com convidados como Flash, Hulk, Homem-Aranha e Mulher Invisível, todos interpretados por vários membros do elenco do show. E lá, entre os mais famosos personagens de quadrinhos, estava o Homem-Formiga, interpretado por um dos membros do elenco original, Garrett Morris. O diretor de Homem-Formiga, Peyton Reed, colocou Morris no papel de um motorista de táxi confuso, cujo carro é atingido pelo herói enquanto testa seu super traje. Para um herói pequeno, essa aparição paga um enorme respeito ao primeiro Homem-Formiga do mundo. E é isso aí, nerds! Valeu por terem visto o vídeo até o final, e se puderem ajudar com seu joinha, vai ser a melhor participação especial que a gente pode esperar de vocês. Até a próxima, galera!